Louvado seja o nome do Senhor, queridos, a paz do Senhor Jesus. O texto que iremos meditar está no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 6, o versículo 8, que diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos, nós vivemos um tempo em que o homem, ele a todo custo busca e procura fazer com que Deus ouça o seu clamor. E a coisa mais natural, podemos dizer até comum para Deus, é ouvir o nosso clamor. Deus ouve o pecador. O difícil é o pecador ouvir o Senhor. Verdade? O homem preocupado em construir aquilo que é a sua vida nesta vida, as construções no campo material, intelectual, profissional, até mesmo no aspecto físico, né? O zelo para com aquilo que é temporal. Tudo isso é bom. Mas Deus, nesta hora, Ele quer que voltemos para um projeto que é um projeto espiritual, que é a reconstrução. Por isso temos, nesses últimos dias, trabalhado tanto sobre esse tema. É tempo de reconstrução. Lá em Neemias nós vamos ver, tardiamente, Deus retornar com alguns fiéis para a reconstrução dos muros, portas e o templo, porque haviam sido destruídos. Mas é sempre importante observar que nada Deus faz sem antes revelar aos seus, aqueles que são os seus profetas, os seus projetos. Deus, por certo, havia alertado o povo de que eles estavam trilhando caminhos que trariam brechas para que o adversário agisse na vida deles. Assim também tem sido nos nossos dias. Deus tem nos alertado que é tempo de colocarmos em ordem a nossa vida espiritual. O profeta Isaías aqui, ele foi preparado pelo Senhor para falar ao povo que havia se desviado dele. E por isso eles estavam em grande dificuldade de ouvir o Senhor, ou seja, eles não conseguiam ouvir o Senhor. A mente deles estava bloqueada e a alma estava enferma. E no meio do povo de Israel, então, a palavra diz que entrou a heresia e a apostasia, né? A heresia, a doutrina oposta ao projeto de Deus, que promove divisão, que promove facção. E nós vamos ver isso nos dias de Jeremias, de Isaías, nos dias de Daniel. Né? Então, também a apostasia, que é o desvio da fé, né? E interessante que o povo mesmo diz: nós vamos e iremos servir a outros deuses. Por isso o Senhor fez essa pergunta ao profeta: a quem enviarei? O Senhor queria que ele entendesse que era necessário que tivesse alguém em condição de anunciar ao povo o seu desvio, que eles estavam trilhando o caminho errado, corrompido, né? E também anunciar a verdade que salvaria o povo. Alguém que estivesse comprometido com o profético. Então a igreja dos nossos dias, ela precisa ser uma igreja comprometida com o profético, né? Quem estaria em condição de discernir a vontade do Senhor e anunciar o caminho da salvação? Quem iria anunciar o caminho da salvação? Essa era a questão. Então Israel precisava ouvir. E o único remédio para a alma é a verdade. Uma palavra para tirar do coração do homem a mentira, né? Que a mentira leva exatamente ao desvio, né? Deus então concedeu ao homem a sua verdade salvadora. Mas a palavra diz que ele foi por muitos caminhos de engano, entrou então os desvios, aquilo que é do mundo, e mudou a verdade de Deus em mentira. E a religião está aí para isso mesmo, para torcer tudo que é verdadeiro. Por isso que Jesus, com muita autoridade,
quando esteve diante das autoridades, Herodes e Pilatos, ele deixou claro, ele era a verdade. Porque Jesus é uma verdade que não muda. A verdade do homem, ela tem um tempo, ela dura enquanto dura o homem. Mas a verdade de Deus não, ela é absoluta. Então, a meia-verdade é a verdade meia. A verdade relativa. A verdade de Deus não é relativa. Nem meia-verdade, nem uma verdade meia. Então, desde o princípio, o homem tem entrado pelo lado das meias-verdades, mudando totalmente as orientações de Deus. E o adversário encontrou nisso uma forma de se utilizar e corromper o povo de Deus. Foi exatamente através da palavra distorcida ele introduziu a heresia, né? Ele distorceu aquilo que era o projeto do Senhor, né? Então, a situação vivida por Israel. Israel vivia a situação relatada no capítulo anterior, em Isaías 5, 6. O Senhor diz que tudo que fez com que Israel sofresse o cativeiro foi exatamente em função da desobediência, né? Então o Senhor fez um lamento. Mas o grande detalhe é que o texto assim, depois disso, depois de quê? A palavra diz, no ano em que morreu o rei Uzias. Isso foi um rei que desagradou o Senhor profundamente, introduziu no meio do povo aquilo que era a mentira. Então o rei precisava morrer, né? O rei aqui é aquilo que muitas vezes nos leva a pensar e viver aquilo que não é o projeto do Senhor. É o eu, a razão, são as vãs filosofias, o ensino, né, que o mundo tem nesta hora proposto, né? Então, nós vamos ver que muitos foram servos que entraram por esse caminho, o caminho do engano. Muitos servos trocaram, a Bíblia mostra esses constantes paralelos. Mas nessa tarde o Senhor quer que entendamos uma coisa, é preciso ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer nos enviar. E a obra é um projeto que Deus não realiza de forma unilateral. Ele precisa de nós, é preciso que você suba ao templo, é preciso que você lute pela sua vida espiritual, é preciso que você repare as fendas do muro. O muro é aquilo que separa, é o projeto de santificação da nossa vida, né? Então, o profético era que o povo precisava viver e não estava vivendo. E hoje nós vivemos uma chamada da parte do Senhor. Nós vivemos o terceiro dia, que é a dispensação do Espírito Santo, né? E esse momento o Espírito Santo tem ditado para a igreja o caminho que ela deve trilhar. E a mensagem que a igreja profética hoje ela anuncia é de que Jesus vai voltar. É o arrebatamento da igreja. A igreja precisa estar pronta para este momento. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O homem, ele está fora de si. O seu projeto está voltado para essa vida. Mas Deus quer que o homem retorne a si, a consciência profética, para que ele possa restaurar o seu caminhar na presença do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, é preciso que algumas coisas na nossa vida sejam colocadas em ordem. E só o Senhor é que pode fazer isso. E nesta tarde o Senhor nos convoca, né, a ver o Senhor. Dependendo do ângulo em que nós estamos, nós não vamos ver o Senhor. E é preciso que deixar que Deus nos mova, né, e nos leve ao templo para que possamos ver a sua glória. E a glória de Deus é manifesta a cada um, porque a palavra diz que todo joelho se dobrará. Não adianta o homem viver da experiência do outro. Isaías, ele poderia ter se recusado a anunciar as verdades que o Senhor estava propondo. Afinal de contas, ele seria um na multidão, mas ele estava com a sua mente, ele estava com o seu coração voltado para aquilo que era o profético. Então a figura do profeta diante do quadro que se levantou, ou que estava levantado, o profeta Isaías diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não havia condição de enviar alguém com a mentalidade, por exemplo, de Esaú, né, que trocou a bênção, de Coré, Datã, Abirão, Balaão, como muitos hoje. O profeta, a figura de Isaías, é aquele homem que está voltado para os interesses do Senhor.
e que vai fazer exatamente a vontade do Senhor. Isaías recebeu um revestimento espiritual, porque ele não iria se contaminar com as impurezas, com as influências. Assim tem sido a igreja também. A igreja não se contamina, mas ela conserva a mensagem fiel do Senhor. Por isso que a igreja ela tem vivido o profético. O culto que Isaías viu, naquele culto, Isaías viu a presença do Senhor. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É o que Deus faz na nossa vida. Quando nós nos tornamos templo, Deus ele ocupa o lugar principal no coração do homem. Quando isso não acontece, qualquer outra coisa serve. Então Isaías ele viu também serafins que estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com uma cobria os ossos, era o temor, com outras os pés, que mostra exatamente aquilo que é o projeto do Senhor Jesus, a caminhada perfeita e santa de Jesus. Os umbrais da porta se moveram, porque ali havia a presença do Senhor. Meus irmãos, é tudo que o Senhor quer que vejamos, aquilo que é espiritual. Todo projeto do Senhor se volta nesse momento para aquilo que é espiritual. E o Senhor quer que você viva isso. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O Senhor quer nessa tarde que você seja um porta-voz do céu, que você possa anunciar as boas novas que o profeta Isaías ele pôde anunciar também. E essa adoração, esse culto vivo que Isaías viveu, é o que nós desejamos viver também. É quem enviarei. Você está preparado para esse chamado? É preciso estar preparado. E o Senhor nessa tarde, ele quer que você viva, aquilo que é o profético. A morte do rei, no ano em que morreu, o rei já morreu na sua vida, a razão, o eu, a prepotência, a arrogância. Ele já morreu, então agora você está preparado para ver o Senhor, para atender o chamado dele e fazer conforme a vontade do Senhor. Então a palavra diz, eu vi o rei, não foi outro quem viu, ele viu o rei. E por isto ele disse assim, Senhor, eu vvou perecendo. O Senhor disse assim, não. A brasa do altar estava ali pronta para tocar nos lábios dele. Essa brasa do altar que não se apaga é o Espírito Santo no meio da igreja. A igreja luta por isso, para que essa brasa não se apague, porque nós conhecemos esta brasa, é o fogo do Espírito Santo na vida da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Fiquemos com essa palavra. A quem enviarei? Primeiro ele viu a glória do Senhor e depois ele recebeu a brasa viva. A brasa viva é o batismo com o Espírito Santo, é o preparo para você ouvir, continuar ouvindo e poder anunciar a volta do Senhor Jesus. De suas vestes enchiam o templo, os anjos voavam sobre o seu trono, cobriam seus pés, uns aos outros clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua
o Senhor dos exércitos, com uma brasa do altar. Os meus lábios foram tocados, meu pecado foi perdoado. E ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse ele: